Muito obrigado. Boa noite a todos. Tá certo aí no ângulo? Posso me mexer um pouquinho? Olha, pessoal, é um prazer estar de volta a esta casa, que já nos recebeu há muitos anos, há 43 anos, né? Que nós estamos aqui, e a Associação Espírita Fé e Caridade, junto com a turma aí da nossa faixa de idade aí, que somos todos dinossauros, né? Hoje eu estou aqui com 4 filhos, que também já participaram aqui na associação, até do Grupo Jovem, o André Lucas, o Alexandre Filho, o Amadeus, a Alexandrinha, se encontrou aqui com o meu genro também. Então, tem muitas marcas aqui que essa casa nos traz no coração. Trazemos também um abraço fraterno, não só representando a primeira URI, fiz até questão de escrever aqui, o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, ao qual nós estamos atualmente vinculados, lá agora na diretoria de patrimônio, mas também sempre tivemos, né, atuando na área da infância e juventude, aqui da antiga CREA1, a hoje primeira URI, da federação também, né, com realizações de encontros estaduais e regionais, e feiras de livro, e na coordenação do CREA1, 3 gestões aí. Então essa é a nossa, mas muito necessitado de amparo, de ajuda, todos nós aqui, com a graça e com a misericórdia divina, que nos permite trabalhar apesar das nossas imperfeições, né, pessoal? Esse tema, então, foi nos oferecido numa troca, na verdade, ia vir no mês de novembro. Aí toquei com a irmã Fabiana, Elisa, né, da casa, para a gente fazer hoje, que já tinha palestra no outro mês. Lá estava escrito assim, o livre-arbítrio e as escolhas da alma. É parecido, igual. E nós temos outras fontes também, além do que nós colocamos aqui, poderia acrescentar, ó, além no Livro dos Espíritos, começar na questão 258, a escolha das provas. Eu friso aqui a questão 259, a última frase dessa resposta, que é um pouquinho grandinha, mas a última frase é muito importante. Tem as características do homem de bem, que está na questão 918. Tem aqui o Evangelho capítulo 17º, o homem no mundo, mas aí fala das perfeições também, características das perfeições, né? Mas eu vou acrescentar aqui, ó, um outro capítulo, o capítulo 5º, que fala dos tipos de dores, expiações e provas. E no final eu quero terminar ainda com um poema, que eu sempre gosto de fazer isso, quem já me conhece, a gente sempre traz um poema para falar no finalzinho. Temos meia hora ou quanto? Meia hora a partir de agora, assim, até 8h35? 8h40 ou não? Tá, 8h35. Vamos lá. Como é que será as escolhas da alma? Para ser mais assim, direto, objetivo, a gente estudando a doutrina espírita e também o céu e o inferno, que pode ser mais uma fonte ali, a gente vai entrelaçar com outras partes. Eu gosto de falar também de um item, que é no capítulo 18, né? Nem todo aquele que fala o Senhor, verá o reino dos céus, tem lá no item 9, o último parágrafo, muito bom, que fala das palavras de Jesus, as características das palavras de Jesus. Vamos lá. Tem espíritos que, na verdade, não conseguem escolher nada. Embora lá no capítulo do livre-arbítrio, que é outra fonte aqui, que eu também esqueci de anotar aqui logo no início, que trata do livre-arbítrio, ele fica nas questões, deixa eu ver aqui para vocês, aqui, ó, já tinha separado, não, agora, 456, quer ver, ó, o livre-arbítrio, questões 4, ó, quer ver, ó. É um pouquinho grandinho aqui, não gosto de separar tudo, mas a gente vê meio corrido, né? Ó, deixa eu ver aqui, tá fugindo. Estava aqui, peraí, 456, deixa eu citar, porque eu gosto de citar as fontes. E agora quando eu quero achar rápido, eu fico atrapalhado aqui, ó. Já estava até com um eclipse aqui, eu estou procurando, ó. É a questão 843 começa ali. Embora ele fale logo no início
que é o Espírito que escolhe as provas, não é bem assim, não é? Livre-arbítrio aqui, ó, no Evangelho, aqui no Livro dos Espíritos, é a questões. Ele é grandinho, vai 5 páginas aqui, ó, né? É de 843 a 872. Isso. Porque depois no próprio Livro dos Espíritos a gente vai aprendendo, e com o céu e o inferno. Tem espíritos que não conseguem escolher nada. Tem reencarnações compulsórias. Precisa mentor, vir e induzir. Tem gente que desencarna, não sabe nem que desencarnou e já reencarna. De tão duro que é, tão obstruído que está na sua consciência, não tem percepção nem da sua realidade. Tem espíritos que transmigram de mundo para mundo, não percebem que nem estão mudando de mundo. São transportados por naves, não dá para sair voando que nem um Gasparzinho pelo espaço sideral, não é verdade? A estrela mais perto, 4,5 anos-luz daqui. Se o espírito for na velocidade da luz, né, quase que é igual do pensamento, né, vai levar 4 anos e meio para chegar lá, e um bando, tudo solto no espaço sideral, não é assim, né? Eles são transportados em naves com dimensões específicas e nem sabem que estão transmigrando, porque em cada andar daquelas naves é de acordo com o peso específico, com a vibração, com a frequência, com a evolução. Então tem, vocês sabem, né? O universo, todos os planetas são habitados, segundo o Livro dos Espíritos, né? Começa na questão 55, Allan Kardec perguntando se há vida em outros planetas, como é que é, diz que tudo é habitado numa dimensão ou outra, e que vai de acordo com a necessidade. Capítulo 3 do Evangelho, os tipos de mundo, vocês sabem disso, né? Tem 5 tipos. E, na verdade, não são 5 tipos, são infinitos. Primitivos, é uma faixa de primitivos. Provas e expiações, nós, né, estamos num período de transição, provas e expiações. Fomos provas e expiações há 500 anos, há 1000 anos atrás também, há 5.000, há 10.000 anos atrás, nós éramos provas e expiações, mas né, é um gradiente, na verdade, de mundos primitivos, um gradiente de mundos de provas e expiações, indo para o planeta, para o mundo de regeneração, mundos felizes e mundos divinos, espíritos puros. Aqui só o bem impera, mas continua também evoluindo. Pois bem, e tem espíritos, luzes, almas dominadas, não posso sair muito daqui, né? Almas iluminadas que já têm autodomínio, consciência de toda a verdade, programam inteiramente a sua reencarnação. Vêm em missões, geralmente. Agora, entre aquela luz e esses que são obstruídos, estamos nós. Mais para cá, né, pessoal? Do que para lá, né? Nós precisamos de muito amparo dos nossos mentores, nossos guias espirituais. Então, a gente dialoga com eles. Tem hora que chega assim, meu mentor aí, meu amigo aí, eu quero chegar lá na Terra e arrebentar, quero chegar e fazer acontecer, isso, aquilo, outro. Aí olha assim, chama, menos, você não está com essa bola toda não, né? E diz aí, já disseram isso para mim. Aí o pessoal julga, me diz que não julga, mas julga, né? Mas assim, não, mas isso que você deu a ideia aí, isso aí, peraí, vamos ver aqui. Dá para fazer, tu vai reencarnar com aquele grupo, aquele lá, tá ok, pode. Agora, vou te dar essas aqui, ó. E outras coisas você deve resgatar. Essa você deve, essa aqui vamos propor como provas. Como é que anda a tua maturidade espiritual? Vocês sabem disso? Está fazendo sentido para vocês aí? Então assim, ó, vou casar com aquela mulher, vou formar aquela família, vou casar com aquele homem, né? As mulheres aí, vou construir um centro espírita. Chegar aqui, a gente entra na matéria e é difícil. As tentações, mas é que nem numa escola. Provas e as pessoas aprovam. Vamos passar ou não nesse teste? Se a gente tivesse com a cola, não tem graça, né? Passar com cola, né? Nem com cota. Não tem graça. Você não passou de verdade, não é mesmo? Não tem esse negócio de, entra aí. Tem que provar que tem capacidade, tem condições e tal. Então, a gente não vê com a cola que é o esquecimento. Até a vida nos ensina como é que é. Os méritos. A doutrina espírita está cheia de informações de méritos e deméritos. Nesse capítulo aqui vem falar do homem superior e inferior.
escala de espíritos, não tem lá no livro dos espíritos? Existe mundos superiores e mundos inferiores, espíritos superiores e inferiores. Quem ditou a doutrina? Espíritos superiores, não perfeitos. Superiores, né? Uma pleiade. Espírito puro, elevado, a gente até agora só tem informação do próprio Mestre Jesus. E tem os seus assessores, que alguns devem estar ali. Eu achei que tinha desligado ali, mas... Bom, vocês vejam como é que é a situação. Então a gente vem aqui no mundo. Agora eu pergunto para vocês aí. A gente volta 100% cumprido, né, pessoal? Estão vendo o risinho quase todo mundo? Desculpa aqui. Pode, eu pensei que tinha desligado. Pode desligar para mim? Bota aqui para carregar, por favor. Porque eu pensei que tinha desligado e botei para carregar, né? Perdão aí. Então, nós não cumprimos, né? Por quê? A gente vem na Terra, vem as tentações de nós mesmos, nossas afinidades, e repetimos enganos. As obras do Chico Xavier, do Divaldo, está cheio dessas informações, né? Aquelas obras do Emmanuel. E aí, pergunto a vocês, nós sabemos escolher, sabemos usar o nosso livre-arbítrio? Vamos quebrar alguns paradigmas. Você já ouviu falar aí, que assim, ó, nada é por acaso? Nossa, mãe, tem que ver contexto em tudo. Tem várias lições de Jesus que é um contexto. Tem lição de Chico Xavier que é um contexto. Eu não sei a hora, porque se deixar aqui, fico falando 1 hora falando. Estou preocupado. Chico, são de livros informativos. Aí parou aquela missão e foi para botar agora só a mensagem das mães. Não foi lembrando que ele ficou só fazendo carta para mães um período? Aí muitas mães no Brasil todo, tudo quanto é tipo de filosofia, escola religiosa, foi lá procurar a informação do seu amado filho. Mãe é mãe. Não tem barreira de nada. Vai tudo quanto é tipo de mãe, porque ama seus filhos. Nas reuniões mediúnicas, desde os 5 anos que eu frequento lá com meu avô, a gente viu o que é lá resgatando as almas aqui na Terra? Mães e avós. Nós homens aparecemos de vez em quando. Nós ficamos como sentinelas, metendo tranco, vamos trabalhar nas fronteiras, vamos resgatar de outra forma. E elas vêm com amor, que nem precisa falar muito, já converte a alma ao arrependimento. Tem vários exemplos aí. Bom, e aí, embora que ele parar com aquele negócio das mães, o telefone só toca daqui para lá, só toca de lá para cá, não posso ficar pedindo toda hora, não é verdade? Mas toda a prece é um telefone nosso tocando daqui para lá. Na época de Kardec, tem um capítulo no livro dos médiuns, evocação é o telefone tocando aqui para lá. Se eles vão responder, quando eles vão responder e como vão responder, é outra história. Mas o telefone nosso todo dia toca daqui para lá, pedindo socorro, amparo, iluminação, inspiração, né? Para trabalhar, para acertar na vida. E nós estamos incomodando eles. Eles vêm em nosso socorro, assopram nos nossos ouvidos. Se a gente aceitar, mérito nosso. Se não aceitar, tomar outro caminho, a porta larga, demérito nosso. Vamos sofrer as consequências. Ninguém vai escapar à lei de retorno, de ação e reação, de causa e efeito, né? Do karma. Viu que esse meu telefone não quer desligar nem com você. Não, deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó. É o C de Chamarelli. Todo mundo já sabe. Foi. E obrigado, tá? Desculpa aí. Quem está assistindo aí também, olha só. Então, é difícil. Sabe que ultimamente eu tenho falado com essas palestras aqui? Eu tenho falado que os espíritas têm que estudar para tirar a carteira de novo do Detran. Tem que estudar Detran. A maioria dos espíritas. Por quê? Porque está com essa mania. Tudo não é acaso e as dores nós merecemos o governo que tem aí, merecemos sofrer. Olha, isso aí é um vício do espírita, ou de quem é espiritualista e que tem que ver o contexto em que foi colocado isso. A doutrina nossa não faz apologia da dor. Não precisamos evoluir só pela dor. Hoje se fala evoluir pela dor e pelo amor, né? Sabedoria. Não. Peraí.
a dor e pelo amor. Aí fala assim, ó, não, tem por sabedoria, você por inteligência, eu quero aprender sobre a vida. Vou lá estudar uma religião, outra, quero conhecer o espiritismo, compro livros, estou aprendendo pelo intelecto. Né? Tem gente que evolui pelo trabalho no bem. Tem lá na fonte de riqueza, desigualdade sociais, desigualdade das riquezas, falando daqueles que enriquecem por serem dedicados. Tem os que são inteligentes, tem os que têm boas ideias e aqueles que são dedicados. Trabalhar no bem também você evolui. Tem mãe que teve 10 filhos, só trabalhou, não tem nenhum título acadêmico, é analfabeta, está com a luz muito grande do outro lado, só para ter dado oportunidade de 10 vidas, 10 anjos da guarda, 10 missões, 10 outras famílias que vão se formar. Por isso que quando quem prega o aborto não sabe o que está atrapalhando, o karma que está arranjando para si, quando toma essas decisões, essas escolhas nefastas, por ignorância, por má fé, por deixar-se fazer a sua cabeça por ideologias materialistas, que é o que principalmente Kardec veio combater. Está lá na introdução, ele falou. Essa doutrina pode ser estudada, está lá escrito por católicos, protestantes, não tinha esse negócio de evangélico ainda, católicos e protestantes, muçulmanos, judeus e budistas. Ele citou isso aí como exemplo, pode ser qualquer um. Nossa doutrina, ela é transversa a todos os temas. Ela é cósmica, universal, onde a verdade é a mesma em qualquer parte do universo e em qualquer época. Por isso que falou que a fé inabalável é aquela que fica diante da razão. É ao mesmo tempo, ela é cristã, ela é bíblica. Vocês sabiam disso também? Muita gente não associa. Eu tenho um amigo aqui que ninguém tinha paciência com ele. Eu era o único que tinha paciência com ele, muito inteligente, professor de Direito, na Univale. Ajudei a ele no centro, ajudei ele a fazer feira de livro, lá no Cobrasol. E tinha, na época, uns 5 anos, aí, 10 anos, um grupo na internet, 13 mil seguidores. Eu era um deles. Um amigo meu de Nilópolis também, que vem de lá da Baixada, igual o Carlos Aldir. Ele é de Mesquita, eu sou de Nilópolis, é o vizinho ali, ó. A Ana e o esposo dela, o Gilson, né? Teixeira. Somos ali da mesma... E Petrópolis também, conheci o pai deles, lá em Petrópolis, o pai da Ana e do Carlos Aldir. Quando eu tinha encontro de jovem, eu ia. Ia lá no sul do Fluminense, no norte Fluminense. Eu gostava de encontro de jovens, né? Foi o que mais me afinizei. E implantamos aqui um modelo que vige até hoje, né? Desde 83, de se alojar numa escola, ficar lá os dias, dá tempo de estudar, dá tempo de brincar, de ter arte, de ter esporte, de confraternizar, tempo livre. Era só em abril, na Semana Santa, depois passou para o Carnaval. Nós fizemos isso quando estava presidindo no CREA1, consegui botar no Carnaval aqui, porque nós levamos 12 jovens para o Rio de Janeiro para a Comerge, encontro lá, trouxemos 22 no ano seguinte, fizemos naquele instituto em 80, isso foi em 83. Em 84, fizemos um aqui que veio o Raul Teixeira, um encontro extra, que não estava previsto, porque aqui era de 2 em 2 anos, para vamos fazer todo ano. Sei lá no Rio, com todo aquele tumulto, gente pra caramba, tudo longe, faz todo ano, por que aqui não está fazendo todo ano? Aí fizemos, deu mais de 300 participantes. E hoje não dá mais. Foram de novo fazendo de 2 em 2 anos, agora é de 3 em 3 anos. E reclama dos antigos, hein? Negócio de conflito, de criar gerações um contra o outro, né? Os antigos faziam mais, tinha conteúdo, nossos grupos de jovens eram cheios, né? Bom, aí, vamos voltando aqui, ó. Vejam só como é que são as decisões de cada um na sua vida. A gente pode repetir os erros, a gente pode criar novos erros, a gente pode cumprir boa etapa das nossas escolhas, boas escolhas, podemos avançar e ganhar até crédito. Chico Xavier não ganhou? Divaldo também ganhou um tempo a mais aí de vida, não foi? Chega lá com louro, chega lá recebido, Bezerra de Menezes, chego lá, cada notícia, Eurípides de Bassanufo, Jesus Gonçalves, a gente fica assim, ó, eu fico, nossa, que luz, Jesus o recebeu, meu Deus do céu. Se a gente chegar do outro lado, me derem um pano de chão para limpar aqui nem o André Luiz, vômito, ele que foi médico, foi missionário, o único no planeta
E quando eu vejo personagens dos livros, eu vou estudar a vida dos personagens, a gente descobre cada coisa interessante. Se quiser, eu vim aqui falar sobre o Brasil, coração de um padre evangélico, que eu falei mês passado. Elio, para mim, tem muita coisa, tem a ver com Florianópolis. Vocês sabiam disso? O assessor de Jesus, que construiu as navegações para vir descobrir o Brasil. É outro assunto, né? Ele também colonizou a Ilha dos Açores. Tem a ver ou não tem a ver com Florianópolis? O assessor do Cristo. E foi o Cristo que fez o Brasil. Por isso que tem essa família que Deus é brasileiro. Ele que mandou, ó, traz aqui uma árvore do Evangelho, vamos aqui nessas terras aqui, que tem um cruzeiro, faz aí. Elio, navegações. Cristóvão Colombo foi ele também. Fernão Magalhães, o Estreito de Magalhães. Navegações pelo mundo todo. Aquele povinho lá de Portugal, o Rio Tejo, foi para o mundo todo. Faz besteira também, todo mundo faz, né? Tem excessos e tem louvores. Bom, e aí está a nossa vida. Como é que a gente vai fazer, pessoal? Questão 259 do Livro dos Espíritos. Vou ler para não pensar que sou eu que estou inventando moda. Quer ver? Ó, eu já tercei de cor. Se fores sair na rua e uma telha te cair na cabeça, o que vocês iam pensar? Ah, estava previsto, né? Nada por acaso, né? Não penses que estava previsto como vulgarmente se diz. Vocês acreditam em mim? Aqui, ó. Eu tinha separado aqui, ó. Já tinha até dobrado a folha. Se, ao passar pela rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito como se diz vulgarmente. E aí, pessoal? Vou dizer por causa do Detran agora. Fui fazer o Detran carteira 2 vezes. Meu carro era dividido com a esposa e com o filho. Ela vai me ouvir lá também, será? Porque eu já brinquei isso com ela, já falei, eu levava pontos, todo mundo leva multa, aí eu pago a multa e ainda fico com os pontos. Quando sabia, já perdi. Falei, meu Deus, aí carteira de novo, eu tenho que fazer carteira, agora eu tirei, nunca mais levei tanta multa e nem pude mais refazer a carteira de motorista. Mas quando fui refazer, os filhos, a mulherada assim, ó, pai, isso aí faz em 3 dias, filho. 3 dias isso tudo? Ah, vocês estão colando na internet, que é o que faz hoje no presídio, para diminuir a idade, viu? Avisa ao Carlos Aldir, ao seu Ivo, que nós iniciamos o trabalho lá no presídio, né? Durante 3 anos, terças e quintas, das 8 às 10 da noite. Depois chegou o Sr. Sebastião lá, fala o que foi o Sr. Sebastião, chegou depois. Levamos lá na praia, lá, no outro presídio, esqueci o ano lá, e aí estão diminuindo lá o tempo deles. Na nossa época era reeducando, preso, reeducando, né? Sem mimimi, né? E aí nós estudamos tudo isso. Estudamos com eles respondendo questões, mas eu vou falar aqui, ó. O Detran, quando a gente estuda, eu fiz uma apostila, fiz 2 apostilas quando eu tive que refazer a minha carteira de novo. Falei, ó, eu adoro isso aqui de Detran, cara. É muito bom a gente recapitular aquilo sim. A cada 5 anos é bom rever. Você fica mais consciente dos sinais, né? Que você vai esquecendo, de regras. Aí, o que diz lá? Que todos os acidentes são culpas e falhas humanas. Não vem essa que está programado. Se eu pegar meu carro aqui agora, que estava custando arranjar estacionamento, botei ali atrás. Se esse a 200 por hora aqui agora, livre-arbítrio, bater, você tropeça um monte de gente. Será que ia ter espírito dizendo assim? Ele tinha que morrer daquele ali atropelado, estava, né? Nada por acaso. Isso vale para as dores e sofrimentos dos resgates. Se for ler lá o capítulo 5º, tipos de dores, expiações e provações, a gente vai ver. Expiação, resgate, reparo, relacionado a mau uso do livre-arbítrio nas vidas passadas. Ponto. Aí você vai ter que responder, e a dor que vier para você, vem ao renascimento. Por exemplo, meu neto, 8 cirurgias, nasceu de manhã, de tarde fez 2. Em 1 ano e 4 meses fez 8. Superou, está aí conosco, vai ter que operar. Só no coração tinha 4 coisas, fora as 8. Então, é uma coisa evidente, né? A minha mulher falou assim, ele veio com o corpo errado. Eu falei, está esse tempo todo comigo, não, o corpo a gente não erra, não. Cada um vem com o corpo que precisa aprender a evoluir com ele. Eu aprendi essa frase muito interessante com um médico psicólogo, no encontro lá em Curitiba, que o nosso corpo é o primeiro endereço da nossa missão.
E aí a gente vai usar ele de acordo com o nosso livre-arbítrio. Tem hora que a gente vai aprender a ser homem, tem hora que vai aprender a ser mulher, não é isso? Questão 700 também está lá, a pergunta de Kardec, né? É interessante, né, a gente também refletir sobre essas outras questões. Eles não erram lá em cima, Deus não erra. A equipe que faz a reencarnação, que de acordo com a escolha vai lá o mapa cromossômico, não é verdade? Então cada um vem de acordo com a sua necessidade evolutiva, com as provas que precisam passar, com os testes que precisam passar. Então a gente vai refletindo aí sobre essas questões aí. Mas no Detran a gente fica bem consciente de que falha nossa, pessoal. Novas dívidas, novos débitos para o futuro. Quando chegar lá no futuro, na outra encarnação, ou nessa ainda, eu orei uma vez fortemente, eu tinha uns 16 anos, tudo que eu fizer errado nessa vida, não deixa eu acumular para a próxima não, Senhor. Faz eu resgatar logo aqui nessa, que já tem que resgatar as outras. Se eu levar mais novas para lá, se eu vacilei com alguém, deixa eu pedir perdão, perdoar, deixa eu reencontrar com aquela pessoa aqui na própria vida. Porque a gente reencontrar a pessoa em outra encarnação não é fácil. Leva 500, 1000 anos. Tem uma história que eu li, o cara cumpriu 100% da missão. Vou chegar bem lá no mundo espiritual. Chegou bem. Aí os amigos, bateu palma, abraçou. Posso ir agora para o mundo mais evoluído, posso agora avançar. Bom, agora você tem maturidade espiritual para tu encarar o que tu fez aqui, ó. Pegou a fichinha dele, ó, há 10.000 anos. Eu fiz isso aqui também, fez. Então a gente pensa que está bem, aí que vai ter maturidade espiritual, capacidade de... Vou ter que fazer mais. Mas tem essa coisa agora que a gente pode revelar para você, porque eu não quero nem saber o que eu fiz a outra encarnação, quanto menos há 10.000 anos. Aí você quer desmaiado. Eu fiz isso aí? Foi. Então, aí sim, quando a gente fez, vai receber de acordo. Nem assim também. Porque o Cristo ensinou, o Espiritismo ensinou, que o amor cobre a multidão dos nossos próprios pecados. Lei divina amorosa, permite, apesar das nossas imperfeições, trabalhar no bem, avançar, ajudar um pouquinho que seja, ser ouvido, ser palavra, ser braço, ser coração. Aí, se a pessoa... a lei de amor acabou com lei de Talião. Tem lei de Talião ainda, pessoal. É outro paradigma. Então eu vou fazer um livro só de paradigmas. Quando a pessoa não muda nada, é mal. 500 anos perseguindo os cristãos, lá do outro lado está no livro Transição Planetária. Veio a mãe resgatar o líder, né? Porque eles estupraram as mulheres, porque eles evadiram, os cristãos vieram. Meu filho, você fez pior. Você começou. Eles começaram, né? Como hoje em dia. Vocês que evadiram, mas já se arrependeram. Já trabalharam no bem. Estão servindo ao Senhor do planeta, que é Jesus. Sabe que Ismael é um dos pais do povo árabe, né? Ismael, livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é o governador espiritual do Brasil, né? Filho de Abraão, com Agar, egípcia, escrava dele. Pai do povo árabe. Se tornou cristão, serve a Jesus Cristo. Ismael, vem cá, vai governar o Brasil. Está aí, né? Quebrando a cabeça. Mas, então... Voltando aqui ao assunto, vejam só como é que a coisa é de lado. O futuro é nosso. Nós podemos melhorar ou piorar. Um aluno não pode fazer uma pós-graduação, um doutorado, superar o seu professor, o seu mestre? Se ele tomar a iniciativa de quero me aprofundar mais, quero estudar mais, não pode tomar boas decisões? Tem um homem no mundo, do Evangelho do capítulo aqui, ó. O nome do mundo aqui, desse aqui, fala coisas maravilhosas, fala igual a igreja, que eu via já dessa, porque eu cresci na igreja presbiteriana também com meu amigo, que hoje é presbítero há quase 30 anos também. A gente é amigo como irmão, assim, se ama como irmão, se fala até hoje. E minha mãe, nós espíritas aqui, eu era a 3ª geração, ele era a 4ª geração na igreja. Vai lá no dominical, leva, eu ia. Coisa de jovens, eu ia. Tive namoradinha lá, joguei bola no time da igreja, cresci também com eles. Então eu vejo lá certas coisas que aqui não se fala, não age. E aqui é uma igreja também, é egrégora, é igreja. Tem parte social, parte assistencial e fala de se converter ao Cristo. E eu vi jovens, adultos, vários tipos de pessoas, quando escutava a palavra de Jesus, se transformava e virava um homem de bem,
Tem um amigo meu de infância, Guaraci, que até hoje está lá, a Constituição, que ele criou, não se adaptava em nenhuma igreja, virou cristão de tal forma que perdeu o primeiro casamento na igreja, casou de novo depois com outra menina da igreja, porque tem que ter paciência, né? Tem que saber aturar o marido e mulher, as suas missões, né? Virou pastor, recupera viciados, recupera uma opção de gente lá na instituição dele, servindo ao Senhor. Foi perseguido pelo Tim Lopes, o repórter, que depois foi morto com espada ninja lá pelos traficantes. De Nilópolis também, né? Como eu vi. Eu vi na televisão aqui, eu falei, não, denunciando ele de charlatão. Eu falei, não, eu conheço ele, eu joguei bola junto, nós fomos vizinhos juntos, tudo pobrinho, não tinha quase nada dentro de casa, né, também, tudo nós jogamos bola junto, paqueramos garota junto no colégio, no clube, depois ele virou da igreja, nada disso não que estão acusando o rapaz. Ele tem puro coração. E aí o repórter chegou perto dele, você está enganando lá, está transformando todo mundo? Eu falei, com aquela cara de tacho dele lá, ficou lá assim, o que você fala? Eu falo de Jesus. O que você usa? Eu uso a Bíblia. É isso só. E era mesmo. Transformador, né, Jesus. E aqui fala então o nome no mundo, assim, ó, umas 4 vezes vocês vão ver aqui, ó. Purificai, pois, os vossos corações, que um sentimento de pureza que possa santificar as nossas ações, com a alegria da consciência reta, que reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador. Eu falo para as pessoas, né? Acorda, ora, vai comer, agradece a comida, vai estudar, pede boa inspiração, boa memória, vai trabalhar com honestidade, servir ao próximo, veja a função social, moral da tua atividade profissional. Vai fazer qualquer atividade, bote Jesus na frente. A pedir como pastor aqui, o senhor Lemos, ali do Bela Vista, depois ele foi ser pastor lá em Hipotecas, grupo jovem grande, ele na igreja dele, ele falou assim, ele falou sozinho, coloque Deus no início de tudo. Aí ele virou e todo mundo falou junto, a juventude grande lá, que Ele cuidará do final. Se nós botarmos Cristo, Deus, no início de todas as nossas atividades, no início de todas as nossas escolhas, certamente o resultado final será bem melhor, porque teremos mais luz, faremos conexão com Ele, conexão através da prece, através da nossa consciência, onde estão o quê? As leis divinas, questão 621, cada um pergunta, onde estão as leis de Deus? Na consciência. Resposta curtinha. Logo abaixo, 625, que é guia e modelo para nossas decisões, para nossas escolhas, para nossas vidas. O que os Espíritos Superiores responderam? Jesus. Tem traduções que é vide Jesus. A minha outra resposta curtinha, vide Jesus. E esses amigos aí, como aquele amigo lá, que eu saí do grupo dele, que tinha 13 mil seguidores na época, deve ter mais agora, quando mandava coisa de Jesus para ele, eu falei assim, Chamba, não manda mais para mim essa coisa de Jesus não, estou em outra. Tinha ido para o outro lado ali, né? Aí, Jesus não existiu. Mito da Igreja Católica. Falei, olha, parabéns à Igreja Católica. Se construiu aquele ser, todas aquelas falas, todas aquelas lições, condutas morais, parabéns para ela. Mas toda a sequência histórica dos imperadores de Roma, do próprio povo judeu, dos apóstolos, tudo não sumiu da história. Só Jesus que sumiu. É uma coisa, né? Quando a pessoa quer ver problema, vê, quando quer dizer que não é. É assim, ó. Como é que pode ser inteligente para tanta coisa e deixa se levar por esses pensamentos, né, materialistas? Capítulo 5, suicídio e loucura. Kardec lá fala que a maior causa dos suicídios no mundo, a maior causa dos problemas no mundo são as ideologias materialistas ou ideias materialistas. Tem tradução que bota ideologia, que eu já vi, tem que bota ideias materialistas. O materialismo nos leva para pensar só no presente e não pensar, não refletir na vida futura. Não existe vida futura. Sabe por que o mal se sobrepõe? Questão 932. Vocês sabem por que o mal se sobrepõe ao bem? Por quê? Porque nós somos bonzinhos, somos omissos. Deus vai cuidar na próxima reencarnação. Não acredita muito em si próprio.
Como o cara é mau, não pensa em Deus, não pensa em consequências, aonde que ele aposta mais as suas forças? Em si mesmo. Só tem a si mesmo para acreditar que ele existe. Ele existe ali. Então ele bota mais energia nas coisas. Então aqui 932. Porque neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons? Kardec perguntou, né? Kardec era fogo. É aquele menino que a gente tem na sala de aula, um coleguinha que é perguntador para o professor. E aquilo? E por quê? E por quê? Eu imagino assim, né? O professor do Kardec lá, quando ia para a aula, Hipólito vai perguntar alguma coisa. Não é? Ele perguntava cercando tudo. Então, por que neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons? Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. Nós precisamos fazer isso, pessoal. Se posicionar, tomar atitudes, ser corajoso no bem, ser teimoso em ser bom, unir forças com o Criador, unir forças com o governador do planeta. Né? Hoje em dia tem aí, tem outro capítulo aqui que fala, quando eu devo ver o mal no semelhante? Para evitar mal maior, é até um dever, na questão, no capítulo 18 ali, porque se alguém vier saber que tem uma criança sendo abusada, tem que denunciar, tem que impedir, uma mulher, um homem, uma família, uma empresa, se ele está vendo desvio, tem que denunciar, até um dever lá fala no Evangelho segundo o Espiritismo. E a hora já chegou, né? Então veja só, aqui, ainda nesse capítulo Homem no Mundo, fala assim, sede felizes, segundo as necessidades da humanidade. Tem que ter coerência, né? Come, bebe, a gente tem relacionamentos. Mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer que vele o semblante do que vos amam e dirigem. Deus é amor, Ele abençoa aqueles que amam santamente. Isso aqui, esse capítulo, é um convite de novo à transformação moral nossa, a saber fazer escolhas, a saber ouvir nossa consciência, onde estão as leis divinas. Na terceira parte do Livro dos Espíritos tem 10. Nós temos que procurar se harmonizar com cada uma lei dessa. De adoração, de trabalho, de progresso, de reprodução, onde tem o casamento, de sociedade, onde tem a família, questão 774 e 775, de conservação, de destruição natural, fala até de guerra, quando é para a liberdade, né? E progresso. A resposta curta também. Às vezes é um mal necessário, está no Livro dos Espíritos. Aqui tem tudo, né? Legítima defesa, tem falando tudo isso, falando das guerras, no mesmo capítulo ali. Então, mas qual é a intenção que a gente carrega isso? Como é que a gente vai se harmonizar com essas leis? Que nós saibamos distinguir as ações, porque nesse capítulo 5 do Evangelho tem ali causas anteriores, que são os resgates, expiações, causas atuais das aflições. Está bem claro, atuais. Tem presidente de Casimiro que veio discutir comigo e falou, vem aqui o título, só pelo título. Não tem dor não, tem dor injusta. Ninguém veio ao mundo programado para apertar uma bomba atômica, para enfiar uma faca na barriga do outro, por um assalto, dar um tiro. Senão o mentor dele teria que ter programado com ele, tu vai aos 20 anos virar bandido, ladrão, vai assaltar, vai dar um tiro na barriga dele, porque aqui lá merece. A pessoa, se eu dissesse que viesse no atendimento fraterno, uma mulher que o marido traiu, estou criando exemplo aqui agora. Nada é por acaso, vou dizer assim para ela, tá bom, vocês vão gostar? A criança que foi abortada lá no mundo espiritual, vem o espírito dela na reunião mediúnica, eu estou aqui com raiva da minha mãe, porque ela... Teve um caso que 11 vezes, leu o livro Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio, espírito Irene Pacheco, tem um filme muito didático, que não deixaram passar nos cinemas, passou pouquinho, não divulgaram, vejo na internet, muito didático, 11 vezes, teve que ficar enjolado, porque estava com muita raiva. Mas a pessoa chegar para esse espírito assim, vou fazer um atendimento, diálogo fraternal aqui, espiritual com você. Nada é por acaso, amigo. Volta lá para onde você estava. Como é que o espírito vai sair dali? Tenhamos paciência, dona. Vamos falar
para todas as dores, assim, nada é por acaso. Não, tem a ver sim, tem a ver com o livre-arbítrio. Tem dor injusta, por isso que tem karma. Senão é um ciclo infinito de dor e sofrimento sem parar. Tem dor injusta, por isso que existe karma. A gente não consegue, às vezes, perceber isso, né? O karma existe porque alguém provocou alguma dor que não era para ter provocado. Tem muitos aqui que os espíritos evoluem não tem mais dor nenhuma. Nos mundos felizes, a maioria já está tudo bem, só tem uns resgatezinhos, está ali no Evangelho, mas progridem fazendo bem. Não precisa ser sempre por isso. Pode ser por sabedoria e por praticar o bem. Alguma dúvida aqui? Deu uma abordagem geral, né? Posso concluir com o poema ainda? Se me permite, entendeu? Porque aí vai, assim eu cumpro pelo menos com a etapa. Mas eu acho que eu passei a ideia, né? Está nas nossas mãos saber fazer as escolhas, e está nas nossas mãos saber que tipo de semente vamos plantar. Se dor ou alegria, se paz ou guerra. Agradecendo a todos a paciência, a compreensão, as boas vibrações, que elas alcancem a todos aqueles que vierem em nossos pensamentos, em nossas preocupações, em nossos corações, que ampare as nossas famílias, nossa sociedade, nosso país e nosso mundo. Muito obrigado por tudo. Diante do mundo, ante os pesares do mundo, observa a alma querida, a dor que ilumina a vida, sob as provas tais quais são. A terra é uma grande escola, de que temos o usufruto, lembrando o enorme instituto de trabalho e elevação. Nascemos e renascemos, atendendo a leis concisas, conforme as lições precisas, que temos nós para dar. O serviço que nos cabe, naqueles com quem vivemos, jazem os pontos supremos de nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza traz por vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo a cruz em joias e luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalha, crê, auxilia e não temas. Cada qual guarda problemas em forma de sombra e dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Obrigado. Eu agradeço. E deixa um abraço do nosso presidente lá da associação da Amor e Humildade, que eu esqueci. O Ricardo Mesquita. Quem é o teu presidente aqui? Sandra Lemos, tá.